saúde também não é fácil, Pai. Ser esposa de prefeito não é fácil. Nunca fui, mas eu sei que não é fácil. Que o Senhor também dê sabedoria a ela. Revista ela como secretária de saúde, como esposa, como mãe, como amiga. Que o Senhor dê sabedoria a ela. Dê sabedoria, Senhor, a cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor. Toma também, Senhor, a Aline nas tuas mãos, Senhor, que vai aqui nos passar algo, Senhor, para que nós possamos ter o coração sensível a ouvir e aprender aquilo que ela vai passar para nós. Senhor, seja com cada um aqui nesta manhã. Revista-nos, ó Deus, da tua graça, Pai, da tua presença. Eu falei a minha casa, Pai, se a tua presença não for comigo, não deixe eu sair da porta da minha casa. E por isso eu tive a certeza que a sua presença estava comigo nesta manhã. Deus, abençoa cada um de nós aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar em cada coração nesta manhã. Também visita, Senhor, nossos familiares, a qual estamos aqui representando, Pai. Que todos sejam visitados pelo Senhor nesta manhã. Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos e nós te dizemos, Pai, muito obrigado por nos fazer sal e luz para este mundo. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas toda a mim, mas para Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor e Senhor. Tenho certeza que fomos visitados. Vale a pena te dar esse abraço no outro aí que está do seu lado. Abraça a pessoa que está do seu lado. E tenha certeza que você é luz na vida de muitos. Que você é sal na vida de muitos. E queira ser sal, e queira ser luz. Porque sendo luz e sendo sal, transmite alegria àqueles que te veem. Que Deus abençoe a todos nós. Tenho certeza que os corações foram tocados. Deus abençoe. E assim, nesse clima emocionante de corações tocados, né? E que o Senhor de fato se abra, né? E se permita estar nas nossas vidas. E assim a gente convida a nossa presidente do conselho para declarar aberto esse momento de conferência, onde a gente busca a melhoria de saúde, onde a gente acredita no novo amanhã. Então, com a fala, Liliane Santana. Bom dia a todos. Saúdo a mesa na pessoa da minha colega de profissão, Cristiane Góes. E é um imenso prazer estarmos aqui mais uma vez, após 4 anos, realizando essa etapa municipal da Conferência de Saúde. Essa conferência que inicia desde as pré-conferências, com diagnóstico populacional, ouvindo os nossos usuários. Desde 2020, que a Conferência Federal vem sendo preparada pela etapa nacional, né? E começa dessa forma ascendente, de baixo para cima, ou seja, de onde os problemas estão acontecendo, para que, ouvindo os usuários, políticas de saúde possam ser implementadas a partir das conferências. Hoje, na etapa municipal, onde iremos discutir as propostas que já foram trazidas lá das pré-conferências, onde nos reunimos para que pudéssemos ouvir a população e criar propostas. Propostas essas que serão transformadas em políticas públicas, políticas que retornarão para a gente, né? Como que essas políticas são criadas? Muitos usuários perguntam, acham que estão prontas, que a gente já recebe lá, bonitinho, né? Mas não, é a partir das conferências que acontece a criação dessas políticas, a partir dessa escuta dos usuários. Por isso que é importante, esse momento é um momento em que a gente ouve e acredita, né, nesse controle social, nessa participação da população, entre usuários, gestores e trabalhadores. Essa escuta qualificada
para que possamos transformá-las em políticas e que hoje sairão essas propostas dos delegados que irão nos representar na etapa estadual, que acontecerá em abril, e posteriormente na etapa nacional, que será em julho. Então, garante um SUS de qualidade, um SUS que muitos desacreditam, mas que é um sistema lindo, um sistema que subfinanciado, que muitas vezes não acontece da forma que gostaríamos que fosse, que acontecesse justamente por conta desse subfinanciamento. A gente não temos como o Canadá, né? Mas com trabalhadores, com gestores que se empenham, como vocês, como nós que estamos aqui, e temos essa saúde de excelência, graças a Deus, podemos, mesmo com esse subfinanciamento, ofertar uma saúde de qualidade para os nossos usuários. Nesse interim, eu, Liliane, declaro abertos os trabalhos dessa etapa municipal da Conferência de Saúde. Registramos a presença do nosso vice-prefeito Ramon de Sena, ao tempo que convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, Paulo César, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Quero desejar boa-vinda a todos aqui e falar que aqui é a casa do povo, sempre estarei à disposição aqui, que é a casa de vocês aqui. E também falar, né, que é muito gratificante eu estar fazendo parte aqui da 8ª conferência, né, que é uma coisa muito importante e cada vez mais vai qualificando um profissional. E quero também parabenizar aqui a dona Cristiane, a nossa secretária aqui, que vem nos oferecendo um belo serviço aqui no nosso município. Em nome dela, também a todos vocês aí, né, que faz parte do quadro. É muito importante, né? Eu não vou falar da conferência porque não é a minha área, né? Deixar para vocês aí, né? Mas quero desejar aqui a todos vocês aqui uma boa sorte e que Deus abençoe a todos aí. Como colocamos o legislativo para representar o executivo, a gente convida o vereador Érico para falar em nome do prefeito. Bom dia, que responsabilidade fácil. Não sei se eu consigo, não. Bom dia mais uma vez a todos e todas aqui presentes. Queria saudar o mesa em nome do presidente da Câmara, em nome de Cristiane, em nome de Liliane, em nome de Aline, né? De Aline, de Bel e também você, Asi. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Queria falar aqui, principalmente, que eu vi logo que estava conversando com o Fernando, em nome de todos os agentes comunitários de saúde, que são dos principais ouvintes, né, que estão dia a dia ali com o povo, recebendo as reclamações, as demandas que a gente é ouvido aqui nessa casa, né, as cobranças. Essa terça-feira passada, a gente recebeu cobranças do pessoal de lá da Barrocas, que tem um posto de saúde distante. A gente recebeu reclamações aqui nessa casa, o pessoal do Batucá, que tem que deslocar para Água Branca no tempo de chuva. E essas reclamações, eu acredito que todos vocês aqui também escutam, não só essa, mas grandes reclamações, que esse é o momento que a gente está trazendo para a gente fazer melhorias para o nosso sistema de saúde. Aqui eu sou suspeito a falar, em nome de Cristiane, o excelentíssimo trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em nossa cidade. Aqui a gente tem uma cidade, é a única cidade, não só do Recôncavo, mas na Bahia, que faz cirurgias eletivas. Queria agradecer ao prefeito por esse cuidado, a nossa equipe. Eu queria fazer um pouquinho diferente. Eu queria que a mesa batesse palma hoje, não é vocês bater palma para a mesa aqui não, mas a mesa bater palma se não fosse vocês que estão na frente do posto de saúde, do serviço de odontologia, em nome de Nadine, Letícia, do sistema de enfermagem, em nome de Tiago e Tati, sistema de técnico também. Não vou citar nomes aqui, senão vou ficar, mas todos vocês que são os representantes do posto, das equipes, enfim, queria que vocês batessem palma
viu? Fisioterapia também, em nome de Mora. Vocês, Batistão, uma excelente equipe que vem desenvolvendo aqui em nossa cidade um excelente trabalho. Como o César falou, a casa aqui sempre teve à disposição de vocês para reuniões. A Rafaela também, já solicitou bastante, enfim, vou ficar citando o nome não, mas a casa aqui é a Casa do Povo. Queria desejar boas-vindas também ao nosso vice-prefeito, a Ramon de Sena também. Em nome do CAPES, queria saudar também minha mãe hoje aqui presente, pelo excelentíssimo trabalho que a gente tem aqui. A gente escuta também as reclamações de outras cidades que não tem medicamento no CAPES, que não funciona. A gente tem uma rede de cegonha aqui que outras cidades, tipo assim, só usa mesmo o nome, mas não faz parte. Eu fico feliz em nome de lá na maternidade de fazer parte da equipe de SIDA, da mão de Thalita, que a gente faz parte da equipe de rede de cegonha, que aqui no município a gente vê as ações que vocês trazem aqui indo para frente. Não é só coisa de papel, não é só coisa de reunião, não. A gente vê as ações que é tratado por vocês aqui seguindo em frente. Saudar meu amigo Maurício, que está acabando de chegar aqui também, em nome do Calvado do município. Tá bem? Em breve, fui cobrado hoje aqui para voltar os atendimentos nos postos da zona rural. Mas, a partir do próximo mês que está entrando agora, pode deixar, viu? Enfermeiras, eu vou voltar os atendimentos lá. No mais, desejar um bom dia a todos aqui. Agradecemos aí, né, ao Executivo e Legislativo por ceder o espaço, realmente, por estar aqui conosco nessa manhã de hoje e pelas palavras proferidas por vocês. E assim, dando continuidade, convidamos, né, a nossa secretária de Saúde, né, que como fala e pratica a equidade do SUS no nosso município. Essas palmas são especialmente para vocês, que eu sozinha, nada disso seria possível. Se nós temos uma saúde de qualidade, é porque nós temos uma equipe de qualidade. Então, bom dia a todas as pessoas que se fazem presente. Em nome do nosso presidente da Câmara, Paulo César Carvalho, eu saúdo toda a mesa. Gostaria de justificar a ausência do nosso prefeito, Dr. George Góes, que nesse exato momento se encontra no Hospital Municipal, prestando assistência aos nossos munícipes, porque aqui em Sapé-Açu o SUS acontece. Aqui, graças a Deus e o apoio de cada um de vocês, trabalhador da saúde, a gente consegue fazer a diferença. Lembro que no ano passado, nós realizamos a 7ª Conferência Municipal de Saúde de forma híbrida, por conta da pandemia, mas esse ano, graças a Deus, conseguimos realizar presencialmente e tivemos a oportunidade de fazer uma ampla escuta qualificada através das pré-conferências em todas as unidades de saúde do município. Porque aqui a voz da população importa. Porque aqui a gente quer ouvir, para buscar sanar os problemas, construir propostas e estratégia para a melhoria contínua de nossas ações e nossos serviços. Eu fico muito feliz em todos os espaços que eu falo sobre o SUS. Sou verdadeiramente apaixonada pelo SUS. Não desanimo com os enormes desafios que nós temos dia a dia. Como gestora de saúde, não é fácil. Vocês que estão lá na ponta, sei também que não é fácil. Mas, apesar de todos os desafios, de tudo que a gente ainda precisa conquistar, não podemos desmerecer tudo que já conquistamos. Basta lembrarmos como era a saúde antes da Constituição de 1988. Se nós temos um SUS forte, foi graças a reivindicações populares, não satisfeitas com o sistema de saúde que existia na época, altamente excludente. Hoje nós temos um SUS com problemas, sim, muitos problemas que ainda temos a superar, mas também temos um SUS de muitas e inúmeras conquistas. E é por isso que nós estamos aqui, sempre acreditando no amanhã, sempre acreditando em dias melhores. Um dos principais problemas que enfrentamos é o subfinanciamento da saúde. Infelizmente, nós nunca, desde quando se foi pensado, se foi instituído um SUS igualitário, um SUS universal, um SUS equânime, onde todas as pessoas têm direito
ações e serviços de saúde, principalmente priorizando aquelas pessoas que mais necessitam, um SUS integral, onde todas as pessoas sejam atendidos de acordo com as suas necessidades, independente do nível de complexidade, onde a gente possa atender de forma integral. Temos um sistema belíssimo, com princípios belíssimos, porém, infelizmente, não temos financiamento para a real efetivação desse SUS. Então eu convido cada um de vocês que se faz presente aqui hoje a pensar, refletir sobre todas essas questões para que a gente possa superar esse problema do subfinanciamento, que infelizmente representa um entrave para que o nosso SUS seja mostrado tal como ele é, lindo, com princípios belíssimos e que a gente pode colocar em prática. Apesar da gente vir otimizando recursos, buscando melhorias, a gente pode mais. Se a gente tivesse um financiamento, um sistema de financiamento adequado, com certeza nós teríamos mais ações, mais serviços cada vez melhor. Que saiam daqui hoje propostas para a formulação de políticas de saúde que venham atender a todas essas demandas que tanto nós precisamos. Muito obrigada, aproveitem, contribuam, que vocês são importantes. Os trabalhadores de saúde são importantes, os usuários do serviço de saúde são importantes, a gestão, enfim, toda a sociedade civil é importante e essa construção do SUS que queremos, ela precisa ser feita de forma coletiva, de forma participativa. Grande abraço para cada um de vocês. Pronto, agradecemos aí as belíssimas palavras da nossa secretária, ao tempo que a gente desfaz a mesa, e agradecemos aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde por estar conosco e nos apoiando, aos conselheiros de saúde, à comissão organizadora, aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, apoio, equipe de credenciamento, a equipe técnica, equipe de organização, de ornamentação, transporte, alimentação, as secretarias que aqui se faz presente, o nosso vice-prefeito, a Câmara de Vereadores e tantos outros, né, que faz esse espaço acontecer, as pessoas que participaram das pré-conferências, nossos facilitadores, que assim, nós em tempo recorde, né, em um dia conseguimos fazer 8 pré-conferências, e isso foi possível por termos uma equipe, e eu gostaria que a nossa equipe de facilitadores ficasse de pé, para que a comunidade conheça quem foram essas pessoas que saíram, né, nas 8 pré-conferências, fazendo esse momento, o qual hoje, né, se culminará aqui nesse espaço. Cadê os nossos facilitadores? Então essa aí foi a nossa equipe, né, que se dividiu, uma equipe rica, cheia de conhecimento, que fez a diferença lá na pré-conferência. Ok, então, para abordar sobre o tema garantir direitos e dever do SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser um outro dia. Convidamos a enfermeira, gestora de saúde, docente, ela que possui especialização em saúde pública, saúde da família, rede de atenção à saúde, mediação de processos educacionais e modalidade digital, mestre em planejamento territorial, tem experiência em saúde da família, em gestão e saúde, atua em diversas áreas, como coordenação da atenção básica, planejamento, atenção à saúde, auditoria e como secretária de saúde, além de docente do curso de graduação presencial e online na área de saúde. Atualmente atua como docente no curso de enfermagem da Uniman, é supervisora e preceptora do curso de agentes comunitários de saúde. Convidamos a senhora Aline Pires Reis.
Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui nessa festa da democracia do SUS, que é o momento de culminância, né, na realização das conferências. Saudarmos a secretária Cristiane e parabenizar pelo desafio de ser gestora de uma política pública que é tão importante para a população e que vem sofrendo diversos ataques. E a gente assume esse compromisso aqui hoje de defender esse SUS, que a gente vai ver que é um sistema maravilhoso, né, fantástico, com suas dificuldades, mas também com grandes avanços. Saudar o Conselho de Saúde, né, aqui representado pela presidente Liliane, colega de profissão também, Lacerda, agente comunitário, conselheiro de saúde. É difícil, né, assumir o controle social, ser conselheiro, mas é também um papel importante na sociedade. Saudar os vereadores aqui presentes, os profissionais de saúde aqui presentes, né, representando aqui pelas minhas ex-alunas, colegas hoje de profissão, ACE, agradecer também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Saudar os trabalhadores, agentes comunitários, Claudete, minha ACS, né, uma das primeiras ACS. Eu tive a oportunidade de iniciar minha trajetória profissional aqui em Sapé-Açu, na Unidade de Saúde da Família da Tapera. Então, quando ela disse quanto tempo, muito tempo mesmo, Claudete, exatamente 20 anos de formada, 20 anos que eu comecei a trabalhar como enfermeira de saúde da família, onde eu aprendi a amar o SUS, a gostar de fazer saúde pública e, a partir disso, minha trajetória profissional foi sendo formada, consolidada e hoje a gente está aí, né, prestando esse papel importante, né, de ser gestora de SUS. Saudar os ex-alunos, alunos aqui presentes, né, alunos de saúde coletiva. Então, esse é o momento, de fato, que a gente vive a saúde coletiva, né, as conferências, a representação popular e os usuários aqui presentes. Eu vou tentar ser breve, né? Assim, vai controlando aí meu tempo, porque quem gosta de falar, quem gosta de SUS, acaba se empolgando para falar nesses espaços. Então, a Conferência Nacional de Saúde, ela traz como temática, né, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Essa é uma etapa municipal, né, da conferência para a preparação para a conferência estadual e nacional, e a gente tem um papel muito importante nesse momento. Pode passar, Lili, que é justamente de refletir o SUS que temos e o SUS que queremos. O que queremos para esse SUS? E aí eu trago uma frase do educador Paulo Freire, que ele diz que toda manhã se cria um ontem, através de um hoje. Temos de saber o que somos para saber o que seremos. Então, se a gente quer, de fato, construir um SUS forte, um SUS igualitário, um SUS resolutivo, a gente precisa também saber avaliar o que a gente tem hoje, avaliar as dificuldades desse sistema, para, a partir desse momento, construir propostas novas, propostas que venham, de fato, a responder às nossas necessidades. Lili trouxe uma fala importante, né, enquanto presidente do Conselho, de que esse é o momento oportuno. Quando a gente pensa nas políticas públicas de saúde, quando a gente pensa na implantação, né, de programas que venham para atender as necessidades dos usuários, eles são nesses momentos. Então, quando a gente pensa que é necessário fortalecer o TFD, tratamento fora do domicílio, que é necessário pensar em mais investimentos na saúde, é nesse momento que a gente precisa aprovar essas propostas, porque tudo que a gente projeta aqui vai para o Estado, né, e de lá vai para a Conferência Nacional e volta para a gente através dessas políticas públicas reformuladas. Então, para que possamos pensar novas manhãs do Brasil que queremos, é fundamental traçar um panorama do Brasil que temos. Então, a gente não pode querer colher algo que a gente não planta.
Então, esse desafio nosso aqui, né, de estarmos nesse momento de pensar o SUS, de pensar propostas, vem justamente para que a gente colha amanhã o SUS que a gente deseja ter. Por que fomos convocados, né, a realizar as conferências? Existem duas possibilidades, né, de realização de conferências. A primeira é no primeiro ano de governo, né, do gestor municipal, que senta com a equipe para pensar no plano municipal de saúde. E é nesse momento onde a gente faz uma avaliação da situação de saúde, onde a gente pensa, né, nas propostas que venham a construir um planejamento da saúde para os próximos 4 anos. E um outro contexto é justamente nesse contexto que nós estamos vivendo, né, no terceiro ano do governo municipal, que coincide com o primeiro ano, né, do governo federal e estadual, onde são pensados o plano estadual de saúde e o plano nacional de saúde, o planejamento, né, vamos colocar assim. E é nesse contexto que nós somos convidados a construir essas propostas. Então, é um momento de participação popular mesmo, né? A gente reúne gestores, trabalhadores, usuários do SUS para discutir essas propostas e pensar esses momentos. Pode passar? E o que isso representa? Então, a gente, nesse contexto, a partir dessas necessidades locais, do que a gente percebe aqui, que é necessário fortalecer, a gente reconhece que Sapé-Açu, pelo porte populacional, tem uma rede de saúde organizada, que dá assistência, né, a todos os munícipes, sobretudo na área de atenção primária, né, 100% de cobertura de saúde da família, unidade hospitalar, CAPs, né, serviços de média complexidade. Então, tem uma rede já consolidada, fortalecida, mas que precisa de mais aporte financeiro, né, Cris? Para fazer mais, para atender mais, talvez com a resolutividade e a agilidade que o usuário necessita. E para isso a gente precisa pensar essas necessidades. O que é que o meu município ainda precisa fortalecer na área de saúde? E é nesse momento que a gente cria espaços, né, para essa ampla participação social. Vocês já fizeram as pré-conferências, né, cada localidade, onde houve esse envolvimento e essa representação do controle social. É o momento também de revisar o Plano Municipal de Saúde, o plano que foi aprovado lá em 2021, que foi construído, né, em 2021. E é um momento também de incorporar propostas na elaboração dos planos estaduais e do planejamento nacional. Então, a partir desse movimento que todos os municípios brasileiros estão fazendo aqui, em especial a Bahia, a gente leva essas propostas para a conferência estadual. Aqui serão eleitos os delegados que irão representar o município de Sapé-Açu na Conferência Estadual de Saúde, e é importante que esses delegados tenham esse empoderamento de levar as necessidades locais para serem debatidas e, quem sabe, né, ser sustentadas aí no plano estadual de saúde. E, a partir desse movimento também, lá no estado, ocorre a eleição dos delegados para representar a Bahia na Conferência Nacional. Então, quem sabe, né, Cris, a gente tem um delegado de Sapé-Açu representando a Bahia lá na Conferência Nacional de Saúde. Garantir direitos e defender o SUS. Então, esse é o primeiro convite que eu faço para vocês, né? Primeiro, enquanto trabalhadora de saúde, gestora e usuária do SUS. Todos nós aqui somos usuários do SUS. Independente, né, de quem tem plano de saúde, mas nós somos usuários do SUS. Né? A gente é o sistema público de imunização, da vigilância sanitária, que muitas vezes a gente passa despercebido e acha que o SUS é apenas a fila do hospital, né, a fila da marcação de consultas, mas não, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele está presente em todo o nosso cotidiano, né, simples ações de uma vigilância do ambiente, que é uma ação de vigilância sanitária, está presente o Sistema Único de Saúde.
Então, a democracia, quando a gente fala de garantir direitos, a gente precisa pensar nessa nossa democracia, que foi conquistada a muita luta, né? Quem é da década de 70, na década de 80, sabe que foi o movimento de redemocratização do país, de quebrar com a ditadura militar e assumir essa nova forma de gestão. E a democracia, a gente precisa compreender de que ela não foi nos dada de presente, ela foi conquistada a partir de muita luta. E a gente não pode deixar que situações externas venham a comprometer esse processo democrático de ouvir, de falar. Aqui é um espaço democrático que nós temos, né? Chamar usuários para falar da saúde, para dialogar das nossas dificuldades, é um espaço democrático que precisa ser valorizado por todos nós que estamos aqui. Pode passar, Lívia? Trazendo um pouco aqui da história do SUS, né? A nossa secretária já fez uma apanhada, eu também serei breve nesse processo, porque eu acredito que é algo que está presente, né, no nosso cotidiano, mas todo esse movimento de construção do Sistema Único de Saúde, ele nasceu justamente nesse processo de redemocratização do Brasil, né, na luta por um direito à saúde. Quem é da década de 70 aqui, de início da década de 80, sabe muito bem o que eu vou falar. Para a gente ter direito à saúde, para essa população ter direito à saúde no Brasil, o que era que precisava ter? Era como é hoje? Quem tinha direito à saúde no Brasil? Quem lembra? Quem era trabalhador que tinha carteira assinada, né, que contribuía com a Previdência Social e tinha a carteirinha do INAMPS. Né? Acho que vocês devem lembrar do INAMPS. Então, é nesse movimento de parcela da população ter acesso e a grande parte ser excluída do sistema público de saúde que a população começou a se movimentar. E é justamente no início da década de 80 que esse movimento da reforma sanitária brasileira se fortalece, sobretudo nas comunidades, nas periferias das grandes cidades, um movimento liderado por trabalhadores de saúde, professores, comunidade em geral, que reivindicavam melhores condições e, sobretudo, acesso ao sistema público de saúde. Então, foi um processo civilizatório que aconteceu, né, justamente na década de 80, fortalecido e consolidado no ano de 1986, né, com esse processo que culminou ali na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, a reforma sanitária ela via justamente para garantir a saúde para todos. Era a grande bandeira de luta desse movimento. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu no ano de 1986, foi o grande marco, né? Foi o que consolidou todas as ideias do movimento da reforma sanitária e aprovou propostas que vieram depois a se transformar no que a gente tem hoje. Então, por isso que a gente diz e delega a vocês essa importância. Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde que nasceu o Sistema Único de Saúde. Foi lá que foram aprovadas as propostas de garantir saúde para todos os brasileiros, garantir que seja um sistema único, público, gratuito. Então, por isso, a gente convida vocês a pensar o que a gente pode fazer para fortalecer esse SUS. Se quem viveu nessa época, né, quem participou da 8ª Conferência Nacional, conseguiu aprovar isso, porque nós aqui não podemos pensar propostas que venham hoje a fortalecer esse sistema público, né? Fazer com que ele de fato represente e atenda aos anseios da população. Então fica aí o convite para vocês. Após a conferência de 86, 2 anos após a nossa Constituição foi aprovada, né? A Constituição Federal de 1988, que é a Carta Magna, que rege todos os nossos direitos e deveres, e essa Constituição, ela traz no seu artigo 196 que a saúde
é direito de todos e dever do Estado. Imagine o peso dessa frase, né? Saúde passou a ser um direito de todos, não apenas daqueles que contribuíam com a Previdência, daqueles que tinham carteira assinada. Qualquer cidadão brasileiro residente no território nacional, norte e sul do Brasil, passou a ter o direito à saúde garantido pela Constituição Federal. Então, a participação social, a participação popular, ela foi fundamental, foi uma ferramenta importante para se garantir que a Constituição fosse aprovada, e hoje a gente puxa essa luta para que essa Constituição ela seja respeitada, porque vários movimentos vêm acontecendo, né, de emendas na Constituição para fazer com que nós, enquanto cidadãos brasileiros, tenham percas de direitos. A gente vai ver, né, que uma dessas emendas que foi aprovada vem justamente na contramão do que a gente espera para o SUS, que é a melhoria no financiamento. Então, a emenda constitucional traz um congelamento de gastos com políticas públicas. E isso vai, ao invés de, hoje a gente fala de subfinanciamento, vai causar uma estrangulação, um desfinanciamento total do sistema público. A gente vai ver mais para frente. Pode passar? Se meu tempo. Ainda falando desse processo histórico, logo após a aprovação da Constituição Federal, nasceram as leis, né, no ano de 1990, nasceram as leis que vieram, de fato, a organizar esse sistema, né, pelo menos dar esse arcabouço jurídico legal para que o Sistema Único de Saúde fosse implantado no Brasil. Então, a gente tem 32 anos de SUS, né, 32 anos de grandes conquistas na saúde pública brasileira, né, sobretudo na área de atenção primária. Né, nesse momento de implantação do SUS, foi priorizada a organização da atenção primária em detrimento da média complexidade. Então, a gente vai ver hoje que os grandes problemas ainda perpassam por a gente precisar melhorar a assistência na média complexidade, na área de UTI, né, de alta complexidade também. Mas a gente tem resultados importantes do ponto de vista de melhorias da qualidade de vida da população, da aumento da expectativa de vida, justamente por conta dessa organização da rede primária. Então, essas duas leis que regem, né, o SUS, a Lei 8080 e a Lei 8.142, e aí eu chamo a atenção para a Lei 8.142, porque é ela que fala dessa participação das instâncias colegiadas no SUS. É ela que legitima a participação do Conselho de Saúde, né, como órgão soberano, um órgão permanente de avaliação das políticas de saúde, que se reúnem, né, todo mês para discutir, para propor, para aprovar as questões de saúde do município, e as conferências de saúde, que são esse espaço, né, que a gente está vivenciando, que geralmente, a gente já falou, ocorre a cada 4 anos. Democracia é saúde, né? Quando a gente fala, traz essa máxima, justamente porque é nesse processo de participação popular que a gente consolida a saúde e consolida a democracia. Defender o SUS significa defender ações e serviços de saúde para a totalidade da população brasileira. Existem estudos que dizem que 75% da população brasileira é dependente do SUS, ou seja, não tem outro meio de ter acesso aos serviços de saúde. Não pode custear uma consulta particular, né, um tratamento particular, não tem plano de saúde e depende exclusivamente do SUS. Então é por isso que a gente precisa estar aqui, ocupando esse espaço e fazendo valer essa ocupação, de defender esse sistema público que vem sendo cada vez mais atacado, né, na tentativa de privatização. E aí vem o convite, né? Você como cidadão brasileiro, como cidadã brasileira, precisa ter essa consciência do seu dever e do seu direito, né, enquanto cidadão,
e participar ativamente na construção dessa sociedade. Então, se vocês foram convidados a estar aqui, são representantes de delegados, de trabalhadores de saúde, de usuários, façam valer esse poder que vocês têm de votar nas propostas, né, de pensar não única e exclusivamente as necessidades do município, porque muitas vezes essas necessidades elas repercutem de uma maneira geral. Mas se a gente levar apenas essas demandas municipais, né, que são específicas, um problema de falta, né, um exemplo, de falta de odontólogo em unidade de saúde, isso talvez não chegue, né, a soar como uma necessidade de fortalecimento da política de saúde. Isso precisa ser resolvido? Precisa, né, e é o espaço que a gente usa para isso. Mas quando a gente pensa na formulação de propostas, a gente precisa pensar nas propostas que tenham um poder de ter uma magnitude de mudar o que está posto no sistema, né? O que a gente precisa de fato melhorar no sistema de saúde. E aí, o convite é justamente esse, né? De defender o SUS como uma política de Estado e não como uma política de governo. O SUS é patrimônio do povo brasileiro, é nosso patrimônio. Ele foi conquistado a partir de muita luta da população. E a gente não pode deixar que governo A, B ou C venha a tomar posse dessa política pública que é tão importante e venha a transformá-lo no que eles desejam, né? O SUS é um patrimônio nosso e a gente precisa valorizar. Ele tem princípios finalísticos, né? Ou seja, a universalidade, que ele é para atender a todos, independente, né, da contribuição ou não com a Previdência, a equidade, que já foi dito aqui, que é diferente da igualdade, todos têm direito, mas no SUS a gente olha aquele que necessita mais do serviço naquele momento, né, aplicando o princípio da equidade. E a integralidade é tudo que o usuário necessita. Se ele necessita de um atendimento com fisioterapeuta, o SUS precisa garantir. Se ele precisa de medicamento, o SUS precisa garantir. Internamento, né? Enfim, é um atendimento integral, inclusive nas ações de prevenção, de promoção, que a gente desenvolve bastante. E princípios estratégicos, né? Que aí vem a questão da descentralização. Então, hoje o gestor municipal, ele tem o poder de decidir o SUS, de planejar o SUS. Ele não fica dependendo, né, de gestões estadual ou federal. A regionalização, que também a gente vê acontecendo na prática, né? Os hospitais de grande porte, com alta complexidade, eles são instalados nas regiões de saúde. Aqui o exemplo mais próximo que a gente tem é o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O próprio nome já diz, ele é regional, atendendo essa lógica da regionalização, ele atende a uma região de saúde, hierarquização e participação social. Então são os princípios norteadores, por onde a gente organiza e pensa o sistema público de saúde. E aí, só para a gente relembrar, né, quem já teve essa carteirinha aí, sabe o que era isso, né? Cida, deu ok ali, né, Cida? Lili diz que ainda tem, é relíquia, tá guardadinha, né, Lili? Então, essa era a carteirinha do INAMP, para quem não conhece, né? Era quem tinha direito à saúde no Brasil, era quem tinha essa carteirinha. Quem não tinha, né, quem não relembraram, né, os velhos tempos, você tem Lili também? Então, o SUS é uma conquista porque todo mundo tem direito à saúde hoje, né? A gente não precisa apresentar essa carteirinha do INAMPES em nenhum espaço. Hoje tem o cartão SUS, né? Mas trazendo ele como uma conquista, independente da nossa condição, né? Independente de contribuir ou não com a Previdência, eu tenho direito à saúde. Então, entendam o SUS como uma grande conquista do povo brasileiro. Pode passar, Lili?
é uma conquista também porque, se a gente for pensar no globo terrestre, né, todos os países do globo, o Brasil é o único país que assumiu o desafio de fazer um sistema público, universal e gratuito para mais de 200 milhões de habitantes. Então a gente tem países, tem exemplos de países que têm sistemas públicos de saúde, né, como o Canadá, a França, a Inglaterra. Só que quando a gente olha a população desses países, a gente vê a grande diferença, né? Então, Brasil, 200 milhões de habitantes, França, 68 milhões, Inglaterra, 56 milhões. Então, a diferença, tanto no tamanho, no porte populacional, quanto na dimensão territorial. Sem contar das diversas diferenças regionais que existem no Brasil, das desigualdades regionais. Então, a gente vê o Sul, que tem uma organização, né, um sistema mais desenvolvido. A gente vai para o norte do Brasil, que tem tantas dificuldades de acesso, de levar saúde pública, né, para a população, com todas aquelas especificidades do norte, do nordeste do Brasil. Então imagine o que é fazer uma política pública universal, que deve ser igualitária para todos os estados, todos os municípios, nessa dimensão territorial que é tão desigual, tão diferente, né, com tantas diferenças. Então, é uma conquista. Nós precisamos admitir isso, né, e reconhecer. Alguns países, inclusive, os Estados Unidos, o ex-presidente veio conhecer na prática como é que esse SUS acontece, porque entendendo o grande desafio que é assumir esse papel. É uma conquista porque aqui a gente tem diversos programas. Se a gente for pensar, o SUS está aqui, né, muito próximo da gente, em qualquer espaço. É na atenção primária, no trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, no CAPES, né, na rede cegonha, na vigilância sanitária, na atenção à saúde bucal, na farmácia, no hospital. Então a gente tem o SAMU, né, o SUS, perpassando por diversas áreas, por diversos serviços. Então isso é uma conquista. Ele não se restringe apenas a prestar uma assistência hospitalar, né, ou a uma assistência na rede básica. Ele é amplo, ele é integral, ele atende a diversas demandas, não só na área curativa, mas também na área de prevenção, né, de promoção da saúde. Pode passar ali? Na imunização, né, que a gente não pode deixar de esquecer. É uma conquista que a gente traz alguns números, né, de procedimentos para vocês perceberem essa dimensão do SUS. Eu não vou ler todo para a gente não ficar cansativo e não ser redundante, mas só trazendo ali 75% de cobertura da atenção primária no Brasil inteiro, mais de 1 milhão de partos, 5 milhões de cirurgias, né, atendimentos odontológicos, enfim. Então, é uma dimensão, de fato, né, fazer essa política pública acontecer. Pode passar ali. Então, a gente viu esse processo de construção, né, o que é que o SUS traz como conquistas, né? Mas a gente passa a refletir, será que esse é o sistema que a gente de fato quer? Ele está pronto? Está tudo bom? Ainda não, né? Ele precisa melhorar. E é essa avaliação que a gente precisa fazer, porque existem grandes desafios a serem superados nesse processo, né, de consolidação do SUS. O SUS tem 32 anos, né, é um adulto já. Mas mesmo assim a gente precisa estar, não é porque ele é um adulto que a gente não vai precisar dar conselho, né, puxar a orelha, fazer melhorar. E a gente tem à frente grandes desafios a cumprir. Primeiro, o princípio da universalização. Então, o princípio do SUS fala que o SUS é universal, mas a gente tem uma disputa intensa no Brasil, refletindo de que o Sistema Único de Saúde não é um único sistema de saúde no Brasil. Então a gente tem uma grande competição dos planos de saúde, a gente tem
uma lógica de mercado muito forte na saúde, nas indústrias farmacêuticas, para fazer com que esse SUS sofra algumas consequências. E esse campo de disputa torna essa universalização cada vez mais desafiadora. Então, em que pese a ampliação do acesso aos serviços de atenção primária, a política de saúde avançou para a mercantilização dos serviços de nível secundário e terciário e a terceirização de grande parte dos serviços assistenciais e terapêuticos. A gente tem, como eu falei, uma grande rede de atenção primária, mas na rede de média complexidade, de alta complexidade, ainda é uma grande carência nessa universalização. Muitos hospitais, na época da própria implantação do SUS, foram terceirizados, foram entregues à iniciativa privada para que eles assumissem esses hospitais e fizessem a gestão da política pública. Então, tudo isso atrasou esse processo de universalização da assistência. É um sistema interfederativo, vários gestores, usuários, trabalhadores constroem esse sistema. É um sistema que precisa ser implementado em todos os estados e municípios da federação. Então, fazer essa engrenagem rodar da uma forma mais coesa e mais concreta é difícil, é desafiador. E a gente precisa pensar, sobretudo, que esse SUS é feito por pessoas, por nós que estamos aqui, gestores, trabalhadores, usuários, e nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo pensa nessa lógica, às vezes até nem conhece os próprios princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Muitos gestores talvez não tiveram a oportunidade, aqui a gente tem uma secretária que é profissional de saúde, que entende a lógica do SUS, mas outros cenários a gente tem secretários de outras áreas que podem não ter essa propriedade de entender o sistema público. Então, fazer essa engrenagem rodar é desafiador e a gente precisa pensar como potencializar isso, como otimizar isso. Pode passar? A universalidade, integralidade e o financiamento limitado. Então, muitas vezes, a nossa gestora vai estar assim, de cabeça quente, para saber como administrar todos os recursos que vêm na área de saúde. A gente luta há anos por uma atualização na tabela do SUS, nos valores dos procedimentos que o SUS paga. Então, fazer uma política de saúde acontecer é desafiador. O município ele precisa, muitas vezes, investir um volume de recursos satisfatório para fazer com que as políticas cheguem, que o medicamento chegue mais próximo, que os serviços de média complexidade cheguem, e é de fato desafiador. Pode passar, Lívia, acho que tem uma outra. Tá, e aí eu estava falando justamente dessa emenda constitucional 95, que foi aprovada no ano de 2016, quando a gente fala de democracia, de defender a Constituição, é justamente por conta disso. Essa emenda ela foi aprovada e ela prevê o congelamento de gastos públicos durante 20 anos. 20 anos. Ela foi aprovada em 2016. Em 2019, o estudo feito já demonstrava que 20 bilhões de recursos da saúde já não chegaram mais na área de saúde. Então, isso significa, na prática, a desvinculação de gastos mínimos de 15% da receita da União. E a estimativa é de que, após 20 anos da aprovação dela, que é o tempo de congelamento que foi aprovado, a saúde perca mais de 400 bilhões. Ou seja, é um prejuízo incalculável para o serviço público de saúde. Então, eu acredito que esse é um grande desafio nosso. A gente tem que lutar pela revogação dessa emenda constitucional. É uma proposta que deve sair dos municípios, do Estado, porque se hoje a gente fala de subfinanciamento da saúde, daqui a alguns anos a gente vai falar de desfinanciamento, ou seja, não vai existir mais recursos
da União para saúde pública. Então, se já está difícil executar do jeito que está, com pouco recurso, imagine, né, com menos ainda. Então, a gente precisa lutar por ela. O contexto da saúde no Brasil é complexo. Então, eu falei no slide anterior daquela dimensão continental, né, das grandes diferenças regionais, sociais que a gente convive no Brasil, e a gente tem triplo desafio. A nossa transição demográfica ela é acentuada, ou seja, a população vem envelhecendo, isso é importante, a gente vem ganhando expectativa de vida, vivendo mais, né, mais idosos para a gente cuidar, mais pessoas que de uma certa forma irão depender muito mais do sistema de saúde, porque chega no processo das doenças crônicas, né, comum do envelhecimento, que vai demandar muito mais aporte financeiro do sistema de saúde. Então hoje a transição é essa, né? A gente começou numa pirâmide que nasciam muitos e a expectativa de vida era baixa. Hoje a gente tem uma pirâmide que não tem quase que formato, né? Aquela última ali. Então nasce menos e a expectativa de vida aumentou e a população está envelhecendo mais. A tripla carga de doenças adoecendo, né, Lili? A tripla carga de doenças também é algo que compromete esse contexto da saúde. Porque o Brasil ainda não conseguiu combater doenças contagiosas de muito tempo atrás. Então hoje a gente ainda convive com tuberculose, com hanseníase, que são doenças que já deveriam ter sido erradicadas, né, ou pelo menos controladas. No Brasil não, a gente convive com a carga alta de doenças infecto-contagiosas, com doenças crônicas, né, que é comum da população idosa, né, hipertensão, diabetes, as neoplasias, as consequências dessas doenças crônicas e, por fim, essa tripla carga vem as causas externas, né, que não é um problema de saúde em si, mas que impacta diretamente no sistema público de saúde, que são as violências, causas externas, acidentes, homicídios, suicídios, tudo isso formando esse processo complexo de gestão. Então a gente tem que dar conta das doenças infecto-contagiosas, dar conta das doenças crônicas e ainda das laborais, que ele está puxando aqui para a questão de saúde do trabalhador, que é importante também, né? A carga de adoecimento, enfim, no sistema de saúde que é fragmentado, né? Que ainda é organizado por caixinhas, né? Cada serviço fazendo o seu papel e atendendo apenas as demandas que chegam, as demandas que a gente chama de aguda. Então a gente não tem esse processo ainda fortalecido. Pode passar, nem vou olhar para a asa. É uma questão multifatorial, pode passar, que tem a ver tanto com fatores que estão relacionados à população. Então, não adianta a gente fazer um trabalho de prevenção forte se cada um, enquanto cidadão, não assume o seu papel de autocuidado, né, de se prevenir, de tomar vacina. Olha a nossa luta aí para vacinar as pessoas, né? Olha a nossa luta para fazer com que as pessoas usassem máscaras no processo de Covid. Então, esses fatores relacionados à população não dependem da secretária, não depende dos profissionais, depende de cada um assumir a sua consciência enquanto cidadão, né, enquanto promotor de saúde, pensando no outro também, pensando no próximo. E fatores relacionados ao próprio sistema de saúde. Pode passar, Lili? Então, é nesse processo, né, de fatores relacionados à população que a gente precisa pensar estratégias de prevenção, né, de promoção, melhorar condições socioeconômicas, né, pensar estratégias que venham nessa questão do envelhecimento populacional, de cuidados, né, com a própria saúde, o uso de álcool, de drogas, né, e aí condicionando acidentes e violência, pensar e fortalecer ações de prevenção e de promoção da saúde. Pode passar? E fatores relacionados ao sistema de saúde, que aí tem uma série de questões, né, e a gente chama atenção para a questão da atenção básica fragilizada. Então a gente precisa garantir
vínculos para os trabalhadores da atenção primária. A gente fala da atenção primária que precisa garantir a longitudinalidade do cuidado, mas muitas vezes existe uma rotatividade muito grande dessas equipes, né, de enfermeiros, de médicos nas equipes. Os avanços tecnológicos também, que muitas vezes a gente precisa acompanhar, incorporação de novas tecnologias no sistema. Então, na época da minha formação, Cida, que trabalhou comigo, né, Cida, recém-formada, a gente fazia curativo com o básico, né, Cida? Lavava com soro fisiológico, né, Assi? Também é dessa época, né, não? Aí hoje a gente tem, né, uma revolução tecnológica que traz curativos, né, especiais, coberturas, né, sofisticadas, que você faz o curativo, pode deixar até uma semana, né, na pele do paciente. Então, tudo isso o SUS precisa incorporar, porque, claro, melhora o cuidado, melhora a assistência, e a gente pensa nisso para a população. A questão de vínculos, né, fortalecer vínculos, a baixa qualidade da assistência especializada, né, serviços fragmentados, descumprimento de PPI. Então, quem é gestor sabe, quando a gente vai pactuar com outros municípios, o desafio que é, porque envolve recursos, e com essa tabela que a gente não consegue manter o serviço, é mais difícil ainda. Então, se eu vou pactuar uma ressonância com outro município, o SUS paga um valor que o serviço não consegue rodar com aquele custo, né, que é associado. Então, tudo isso gera uma grande demanda para descumprimento dos pactos que são feitos. Então, isso tem que ser visto como prioridade, né? A gente precisa pensar em melhorar essa organização para garantir mais acesso ao usuário. Retrocessos no PNI, todos nós sabemos aqui que somos trabalhadores de saúde, o quanto que a gente vem perdendo com a questão do Programa Nacional de Imunização, que era um programa fortalecido, consolidado. A gente conseguiu erradicar muitas doenças, né, sarampo, poliomielite, e hoje a gente vive em constante ameaças da polio, do sarampo e outras doenças evitáveis vêm ameaçando as crianças brasileiras. Então, o que está acontecendo? Onde é que a gente está errando? Aí vem a questão, né, da gente pensar os agentes comunitários que foram importantes nesse processo de consolidação do PNI, de visita, de captação, de busca ativa. O que a gente está errando? Onde é que a gente está errando hoje? E aí a gente reflete, né? Como é que estão esses dados de imunização aqui no município de Sapé-Açu? Está ideal? A gente precisa melhorar? Então vamos pensar nesse espaço, né, e fazer essa discussão. Pode passar? Demandas reprimidas pós-pandemia. A pandemia mexeu com a vida de todo mundo, mexeu com o sistema público de saúde, que se mostrou forte, né? A gente tem um sistema público universal que foi capaz de fazer diferença. Nos estados que houve incremento, investimento de recursos para que o sistema fosse organizado, a gente teve que mudar toda uma lógica. Vocês viveram isso e sabem, né? A gente que viveu isso, né, Cris, como gestora, eu era gestora de Cruz na época da pandemia, e foi sofrido porque a gente teve que mudar toda uma rede de atenção para atender a demanda da Covid. E a gente não sabia o que estava por vir. O que a gente via era nos noticiários, né, nas manchetes que vinham de outros países, né, até do próprio no norte do Brasil. Então a gente teve que se preparar de fato para o pior. E isso fez com que nossa rede de atenção fosse toda modificada. E hoje a gente colhe as consequências disso. Consequências de procedimentos hospitalares que não foram realizados no período, cirurgias que foram adiadas, né, exames que tiveram que ser adiados. Então só fazia atendimento às urgências. Toda a rede hospitalar teve que ser modificada, né, para atender a essa demanda da pandemia. Então, isso traz hoje uma demanda reprimida muito grande. E a própria população tinha medo, né, de usar o serviço de saúde, de procurar até o posto de saúde para tomar uma vacina, enfim. Então, todo esse contexto, ele traz hoje, né, uma repercussão muito grande para o nosso SUS. E o SUS que temos, é o SUS que queremos? Ainda não, né?
precisa ser prioridade, né? Que temas a gente precisa pensar para que o novo governador, o novo presidente traga para a saúde. Então esse é o convite. A gente precisa provocar esses gestores do que a gente precisa. O que o SUS precisa para ser fortalecido, para ser um sistema forte, resolutivo, equânime, que chegue de fato a quem precisa. Então vamos levar essas nossas demandas para eles, né, as nossas prioridades. Como podemos ampliar nossa participação nas decisões sobre saúde? O controle social precisa ser empoderado, né, precisa ser fortalecido. Esse espaço que vocês ocupam, né, de conselheiros é um espaço importante, mas a população precisa ser provocada. Então, cadê os conselhos locais de saúde? Aqui tem assim. Então, é um desafio para muitos municípios. A gente muitas vezes tem um conselho municipal forte, mas as localidades não têm essa participação. Então, pensar aí, talvez, nessa ampliação, né, da participação através dos conselhos locais. O SUS que queremos em 2023 e nos próximos 4 anos. Que SUS é esse? É um SUS forte, né? Um SUS combativo, é um SUS que venha, de fato, a resolver os problemas da nossa população. E qual SUS que queremos transformar em realidade? Então, isso vocês conhecem, né? Vocês sabem, vocês já trouxeram, né, propostas para fortalecer. E aqui só, não pode passar, são os eixos, né, que a conferência vai estar trabalhando, que vocês já participaram. O Brasil que temos, o Brasil que queremos, é o eixo 1, o eixo 2, o papel do controle social para salvar vidas. Eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E o 4, amanhã será outro dia. Tem algumas sugestões, né, de propostas, mas a gente não vai, né, deter, porque vocês já trouxeram isso, já elaboradas. E por fim, a gente precisa pensar em sistemas de saúde, que os sistemas de saúde se fortalecem quando há capacidade de diálogo, né, liberdade, participação ativa da população que usa esses serviços. Então, vocês são usuários do SUS, todos nós somos, e a gente precisa tornar esse SUS forte a partir desse diálogo e dessa construção. É um ambiente democrático que se pode debater de maneira aberta como transformar o direito de saúde em realidade. Não apenas retomar a democracia, como também enfrentar temas como as desigualdades, a exclusão de parcela significativa da população, racismo, as mudanças climáticas que impactam diretamente, né, na saúde, nos determinantes da nossa condição de saúde e que precisam ser discutidas também. A reconstrução de políticas públicas que foram interrompidas ou prejudicadas nos últimos anos. Então, a gente tem políticas, né, como o programa de DST-AIDS, né, que ficou durante muito tempo esquecido. A gente tem em relação à política da juventude, da população negra, que precisa voltar a ser palco, né, precisa voltar ao debate nas políticas públicas. E o sistema de saúde precisa avançar para a consolidação do acesso da população às ações de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, fortalecendo as redes regionalizadas, com ênfase no papel da atenção primária. Então, a gente precisa fazer com que, de fato, a atenção primária seja vista como a porta de entrada do sistema e funcione através de uma rede regionalizada, integrada, resolutiva e que dê conta, né, das reais necessidades da população. E aí, eu espero não ter estourado, né, seu tempo. Deixo aqui essa mensagem, que eu acho que ela casa muito com esse processo, né, de que amanhã será um outro dia. Né? Então, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Que a gente saia daqui, né, empoderados e certos de que é com essa luta que a gente continua fortalecendo, valorizando e construindo o nosso sistema público, tornando ele um sistema forte, integral, equânime e justo para todos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
gente alguma pergunta? O Tiago disse que explanou de forma perfeita. Alguém gostaria de... Então, assim, a gente ouvindo, né? Se fosse para a gente passar a manhã aqui inteira falando do SUS, eu acho que soava de forma prazerosa aos nossos ouvidos, porque falar do SUS, eu costumo dizer, quem verdadeiramente ama o SUS é tocado quando se fala do SUS, se arrepia, né? Porque a gente vê que é um sistema excelente e aquele que fala dele e tem amor no coração ao falar dele, consegue contagiar quem está ouvindo. Então, tenha certeza, Aline, que você conseguiu, de forma profissional, de forma gestora, de forma professora, né, transmitir para nós esse conhecimento, né, vasto que você tem acerca do SUS e como o SUS é possível ser feito. E para que o SUS seja feito, é necessário a gente resistir a qualquer embate, a qualquer desafio, porque o SUS é encantador. Basta que a gente confie nisso e que cada um de nós, usuários, profissionais, gestores que estão aqui, possamos entender e compreender o que é o SUS nas nossas vidas, porque somos gestores, trabalhadores, mas também somos usuários desse sistema. Quem tem plano de saúde aqui? Eu não tenho. Então, eu acredito que a gente fosse pedir aqui para levantar a mão, talvez poucas mãos seriam levantadas, porque a grande maioria usa exclusivamente o SUS, porque mesmo aquele que tem um plano de saúde também é usuário do SUS. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, pela sua fala, né, por suas colocações aqui. E assim nós convidamos para entregar o certificado, vai ser duas pessoas para entregar um certificado. Por quê? Uma representa os agentes comunitários e representa o agente comunitário que foi de onde a Aline trabalhou, né, onde ela começou a exercer a enfermagem e praticar o SUS. A gente convida a Claudete e a gente convida a Grazi, que na época era técnica de enfermagem de Aline e hoje nossa enfermeira da unidade Tapera. Também, né, uma singela homenagem que a gente passa aí para a nossa palestrante. Tem a fotógrafa aí, para que lado ela olha, gente? A gente vai ter uma pergunta, né, aqui. Então, antes da gente, além de sair ali, Eduardo vai perguntar. É uma pergunta breve, porque a palestrante... É uma pergunta breve, né? Durante a sua palestra, a senhora mencionou que hoje, com pouco dinheiro, está difícil. E hoje o maior financiador do SUS é o poder público. Aí a senhora mencionou assim, hoje com pouco dinheiro está difícil. E futuramente, me parece com isso, que não vai haver dinheiro público no SUS. A minha grande dúvida é, uma grande interrogação na minha cabeça. Quem é que vai financiar o SUS, então, futuramente? A preocupação de vocês a partir disso, isso que a senhora quer dizer? Esse é um grande desafio, né, que a gente precisa enfrentar aqui nas conferências. Porque hoje existe, claro, o financiamento público, são os nossos impostos que chegam, né, e retornam em forma de políticas públicas. Essa emenda constitucional 95 de 2016,
ela foi aprovada e ela congelou os investimentos na área pública. Então, ou seja, o recurso que é investido na saúde pública em 2016 ficou congelado, vai ficar congelado, né, durante 20 anos. Ou seja, a situação de saúde da população vai modificar ao longo desse tempo. A gente viu aqui os fatores que interferem, a tripla carga de doença, a transição demográfica. Então, esse recurso, a tendência é ir diminuindo com o passar do tempo e vai chegar, claro, vai continuar existindo investimentos públicos. Entretanto, numa parcela pequena de acordo com a necessidade da população, porque não vão existir recursos novos, né, que serão aportados na saúde pública. Então, é nesse contexto que a gente teme, né, que essa emenda, ela de fato continue, e a gente precisa lutar e defender que ela seja revogada agora, né, com essa possibilidade de conferência nacional, levantar essa bandeira para que, ao invés de subfinanciamento, a gente encontre cenários mais favoráveis para a execução da política de saúde no nosso país. Pronto, então ótimo, né? Obrigada, a gente que agradece, muito lindo. E assim, não se preocupe com o tempo, porque nós estamos dentro do tempo. Gente, a gente vai fazer o seguinte agora. Você foi perfeita, viu, prova? Ó, a gente vai fazer a divisão do grupo, só para a gente já ter um entendimento como a gente vai proceder depois que a gente lanchar, certo? Tem um lanche ali bem gostoso, um coffee break assim, especial para nós. Até eu vou comer, vou sair da centralidade hoje. Vamos lá. Então assim, a gente vai trabalhar hoje com 4 eixos. Miriam já me olhou atravessada, gente, porque eu esqueci da centralidade. Ela chega, ficou vermelha. Ó, eixo 1, a gente vai trabalhar nesse espaço aqui. O eixo 1. O eixo 1 vai estar com Tiago, Lacerda, Thaís e Larissa como facilitadores. Eixo 1 aqui no centro. Eixo 2, que vai estar com o papel de controle social, será conduzido por Mariane, Carol, Fabiola, Liliane e Isana. O eixo 2 vai ficar aqui desse lado, certo? Eixo 3, que será a garantia de direitos e deveres do SUS, ficará como mediador, como facilitadora, Viviane, Oscar, Itamar, Gledson e Maria Aparecida. Desse lado, certo? Eixo 4, amanhã será outro dia. Facilitadores: Karine, Keila, Tati, Kika, Luana e Thalita. Lá onde Eduardo está, certo? Então, 1 aqui, 2, 3 e lá onde Eduardo está será o eixo 4. A gente pensou, para a gente não ficar lá para o final para a gente fazer a foto, vamos fazer aquela foto oficial logo. Então a gente convida todos vocês aqui à frente para a gente fazer a foto, depois a gente lancha. No canal do YouTube,